Paz e graça, guerreiras! Mais um episódio aí pra vocês, nessa série especial desse mês, que é o mês das mães guerreiras. Cada mãe aqui tem um pouquinho do que Deus fez na vida delas. E hoje, com esse último episódio dessa temporada, que nós vamos fazer aí com uma mãe que é uma mãe guerreira, gente. A definição dela, pra mim, é uma mãe que luta. E ela luta em todos os âmbitos pelos filhos. E eu quis trazê-la aqui para ouvir o testemunho dela e a história dela, né? Ela tem um contexto muito bacana. Hoje ela age em várias áreas ali na nossa cidade, em Betim, mas hoje eu queria trazer para vocês essa convidada. Mas antes disso, agradecer os nossos patrocinadores, que como sempre, a Implantar Telecom está aqui, sempre nos apoiando aí, com esse estúdio maravilhoso. Nossos produtores aí, o produtor Diogo, que sempre tem cuidado com carinho. E também a nossa editora Gramata, que é patrocinadora e que publicou os meus livros e vai publicar ainda mais os outros livros aí das nossas histórias, né? Durante esse apoio aí, né? Um abraço para o professor Jean Carlos, que é o nosso editor, e também a MKIP Marketing Digital, que é a promotora aí também dos cortes dos vídeos, que cuida da página, é um anjo que Deus colocou aí, e para a glória de Deus nós vamos caminhando. Mas sem mais delongas, eu quero que você abra o seu coração. Você vai conhecer uma história de uma verdadeira guerreira, que é a nossa querida convidada hoje, que é a Thaís. Obrigada, viu, Jéssica? Obrigada pelo guerreira, né? Digo, assim, que eu não gosto muito, não, porque a palavra guerreira vem de guerra, né? Uhum. Constante guerra. E muitas vezes a gente não quer, a gente quer ser herdeira, né? É, Vamos ser sinceros, porque guerreiro o tempo todo te cansa. é Não, verdade. não existe guerra que você vem ileso. É Muito difícil. verdade. A não ser que você não seja protagonista da guerra. Agora, Fato. se você é protagonista, você vai vir faltando alguma coisa, Vai. né? O principal, em nome de Jesus, espero que a gente não perca nunca a essência. É verdade. Isso que eu me preservo. Mas sempre, a cada batalha, alguma coisa de mim fica no lugar que eu batalhei. É. Mas já entrando no contexto, que eu quero saber quem é a Thaís. Obrigada por essa pergunta. Por muito tempo, Jéssica, eu ficava assim, colocando as funções na frente da minha questão minha mesmo, assim, da minha identidade. Primeiro eu falava, sou casada, tenho filhos, né, sou missionária e tal. Hoje não, a Thaís. Eu entendi quem é a Thaís. Thaís é uma colérica. Thaís, ela é dedicada. Thaís, ela é, sim, muito autêntica. Thaís, ela tem uma tendência, inclinação de zero paciência, né? A Thaís, ela é, sim, amiga, leal, mas a Thaís também, muitas das vezes, a Thaís é rixosa, Thaís é briguenta, Thaís é invejosa. Meu Deus. Essa é a nossa identidade. Porque falar das funções, sou É mãe, sou fácil. esposa, sou isso, aquilo. Tá, mas quem é você? É verdade. Então, quando eu fui, a última vez que eu fui penúltima, no congresso lá em Brasília, o Avivadas, foi identidade. Sim. E antes de ir para esse congresso, que é anual, eu fiz uma imersão também de identidade. E, Sim. para além, o Senhor usou a pastora Fernanda, lá de Portugal, me convidou para me escrever, me ser coautora de um livro de TPM. E ela já falou, o seu tema, você vai falar de Noah. Então, eu tive que falar da minha identidade. Então, não tem que falar de poder de filha, de poder de mãe, de poder de esposa. Eu tenho que falar de quem é a Thaís. Sim. O que tudo isso gerou a Thaís. Sim. Então, a Thaís Pereira, ela é uma pessoa, sim, autêntica, é uma pessoa que tem sua qualidade e o que ela pensa, ela é decidida. Eu sou muito decidida, não sou levada a falácias. O que eu decido para mim como credo e como limite está decidido. Então, a Thaís Pereira é essa pessoa. Que bom. E como que começa a história da Thaís Pereira? Como é que Então, foi isso? a história da Thaís Pereira começa com a união de duas pessoas totalmente diferentes, totalmente com idealizações diferentes, que é do Roberto Carlos com a Eula Maria, né? Roberto Carlos, um carioca da Gema, negro, né? De pais que era a minha avó índia e meu avô com descendência de alemão. Então, olha só, como nós somos a mistura. Isso. Mistura brasileira. Uma mistura aí. Aí vem a Eula, mineira, né? De filha de costureira, de pais divorciados. E
decidiram estar unidos, né? Decidiram casar, mas totalmente com ideias diferentes, propósitos diferentes, então isso não ia dar certo. Então eu vim de uma união que até então era para dar certo, mas não deu. Então meus pais são divorciados, eu era bem nova, eu tinha nem 7 anos de idade. Então minha mãe criou a gente ali. Minha mãe é gari, meu pai continua também na função como mestre de obra. Tive uma infância que foi traumática por algumas coisas, mas eu vivi. Eu fui uma criança feliz. Eu tenho marcas de infância, joelho ralado, testa, né, com alguns cortezinhos. Então, eu fui uma criança feliz. Traumática, mas eu fui uma criança feliz. Então, eu tive mãe raiz. Sim. Então, já dá para ter mais ou menos um norte como é que eu fui. Sim. Só que eu fui uma adolescente muito rebelde. Muito rebelde. Porque a minha irmã foi a filha desejada e a Thaís foi a filha do daquele namoro rápido, de uma briga que voltou. Sim. E minha mãe não me queria. Então, eu, infelizmente, né? Sofreu essa rejeição. Sofri essa rejeição materna. Então, isso foi, hoje, estudando psicanálise, né, e tudo, a gente vê o quanto isso influencia, né? Diretamente, não tem nada a ver com o espiritual. Isso é questão mesmo genética, né? E com isso, tive essa diferença entre Thaís e Stefânia, muito gritante, né? E eu sou totalmente diferente, até fisicamente, da minha irmã. Minha irmã é bem mais baixinha que eu, tem cabelo cacheado, ela é morena. E eu já vi que essa cor que não é uma cor definida, né? Não é uma cor definida, que eu não sou branca e nem negra. Mais alta, sempre fui mais fortinha, olho claro, né? Então, totalmente diferente. E todas as vezes que alguém queria me corrigir, falava, mas você tinha que ser igual a sua irmã. E cada vez que falava isso, Jesus! Cada vez que falava, assim, aí que eu ia para contramão. Quanto mais falavam, quanto mais falavam. E eu via que a minha irmã também não era lá grandes coisas, não, por debaixo do pano. A Stefânia sempre foi a verdadeira mineira, comia pelas beiradas. Então, quando a minha mãe descobriu alguma coisa que a minha irmã fez de errado na escola, ou o que seja, já passou a raiva da minha mãe, não tinha nem como bater, porque tem de tanto tempo. Só que a Thaís, ela é tão autêntica, tão verdadeira, que você fez isso, fiz. Pronto, tá pá na cara. Nossa, entendeu? Era assim, de imediato, porque eu sou muito... Sabe, eu não conseguia, né? Não dava para ter esse negócio. Aí eu cresci nessa situação e eu cheguei numa idade que... bem rebelde. Bem rebelde. E a rebeldia, eu paguei o preço por essa rebeldia. Né? Eu tive minha primeira relação bem nova, né? Então, eu tinha nem menstruado direito, porque minha mãe pegava minha irmã para conversar sobre educação sexual. Eu escutava minha mãe conversar com a minha irmã e eu falava, gente, a gente tem diferença de menos de 2 anos, menos de 3 anos, por que não conversava? Achava que a minha irmã tinha que conversar com ela primeiro, depois eu. Aí, quando eu comecei a ouvir os assuntos da minha mãe de educação sexual, eu falava, enquanto ela está ensinando, eu já estou praticando. Sabe? E assim, e aquilo, Thaís, mas você fala, vou falar, porque essa é a minha realidade. E eu converso também com os meus filhos, tá? Sobre essa situação, sobre esse período da aborrecência junto com a rebeldia. Então, eu conheci na prática algumas coisas. E foi conhecer na prática algumas coisas que eu também decidi que aquilo não era para mim. Como fumar, por exemplo, eu tentei uma vez só, eu engasguei com aquele trem fede demais, eu mandei aquele trem para raio que o pato, eu não nasci para isso mesmo. Bebida, eu lembro, quando ainda na época do Betim Rural, tomei um avião caindo, eu caí realmente, eu fiquei ruim. Eu tinha, o quê? 12 anos de idade, mas eu sempre tive essa altura e esse corpo desde os 12 anos. Então, eu passava muito ileso nos lugares. Eu era alta, né? Corpuda, então as pessoas achavam que eu era de maior. Então, eu sempre fui muito falada. Então, tipo assim, não falada de má fama. Conversava-se bem, então as pessoas, assim... já tá mais velha, né? Nem me pedia. Então, com isso, né? Eu fui colhendo o fruto da desobediência. Aí, o fruto da desobediência maior foi quando eu quis pegar o ex-namorado da minha irmã. Nossa. Foi que eu falei assim, porque eu era de desafiar, sabe? Quando alguém falava comigo, o proibido, não pode, mas não falava o porquê. E quando também tinha a questão de você não vai fazer, eu queria saber o porquê, o que dava naquilo. Então, eu sempre era... Agora você está entendendo o transtorno aí, né? Sim. Porque as pessoas não entendem, né? Porque essa questão, hoje você entende com a psicanálise. Só que a Thaís, ela tá com o diagnóstico aberto ainda de TOD, né? O transtorno desafiador, né? Que ele desafia desde cedo. E talvez uma mãe vai falar assim, poxa vida, esse menino meu pode ter. Mas vai olhando aí pra vocês aprenderem. Entendeu? E tipo assim, o não tinha o porquê. Eu falo, não, por quê? Eu ficava agoniada com aquilo.
Aí eu fazia, tinha experiência, e eu gostaria de falar, né, para os adolescentes que vão ver essa live, ou então a mães novas, né, de adolescente, eles já são impulsivos por natureza. Então, se a gente não falar o não e ter a causa e a consequência, o negócio vai ficar ruim. É verdade. Como a Andréia mesmo fala, eu estou muito fã da Andréia, ela é top, aquela mulher me identifiquei bastante, porque ela é mãe raiz, assim como eu, falo pá e pronto. Porque tem causa e consequência. Sim. Minha mãe poderia, talvez, falar, Thaís, beleza, você quer ir? Vai ser assim, 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 vai estar sujeita a isso, isso e isso você vai ter de consequência. Tá ok? Isso. Não, ela falava não e não e pronto, acabou. Aí Eu pra falava, você ver. mas que inferno. Tá entendendo? E não dava eu sou do tipo de explicação. ficar futucando passar de Sim. vó, entendeu? E eu Sim. descobri que a minha avó não era benta nada. Ah, minha mãe, você- então, nem se fala. E eu falava, Jesus! Sabe aquele famoso Sim. ditado popular que diz assim, sentava no rabo e falava do rabo dos outros? É Assim era isso. minha família. E aquilo me deixava nervosa. Pois é. Nervosa, porque eu até hoje, eu sento para ouvir e fico consolidando aprendizado de quem me tem, pelo menos, respeito. Sim. Se a pessoa só está falando, mas ela não faz, que é um famoso hipócrita, eu vou olhar para a sua cara, eu vou dar aquele sorriso bem sádico e vou falar muito obrigada. E vou levantar. É isso. E tá tudo certo. Hoje estou adulta, estou madura, preciso Sim. amadurecer, mas naquela época então eu vou saber o que era. Aí eu comecei a fazer unha com 12 para 13 anos, tá? Naquela época era R$5, minha filha, pé e mão. Era minha filha. E eu lembro perfeitamente, Betim Rural, não sei se me engano, era 7 conto a entrada. Aí eu fazia para mim. E eu ia a pé, lá da Alterosa, até lá no Parque de Exposição, que é no Angola, ia a pé. Porque eu já fazia vôlei, então para mim andar ali já era caminho, né, A da gente roça. batia uma perna, né? Batia, gente, batia. Então eu fui vendo aquela situação, eu fui crescendo naquele ambiente que eu mesma provoquei, minha mãe não tem nada a ver com isso, eu mesma provoquei, portanto, que quando eu decidi ter esse outro passo, que foi realmente morar junto com o meu ex-namorado da minha irmã, que me tornou meu marido, primeiro marido, sofri demais. Só que ele já deu indícios que ele não ia ser um bom marido, ele me agrediu. Sim, Portanto, que os meus primos me pegaram, me levaram para casa e falaram, Thaís, que vergonha na sua cara, a sua idade, você não precisa disso, você tem, sua mãe está aí, sua irmã casou, agora o quarto é só seu, sua mãe vai te... Só que eu já não queria mais. Porque toda aquela atenção, todo aquele jeito materno, né, já tinha ido para minha irmã. Então, para mim, eu já estava à luz daquilo. Então, querer ser a bonequinha, a flor, já não dava mais. Passou a fase. Eu já passei a fase, eu já estava bem habituada ao que era bom pela carne. Então, eu não queria mais. E foi onde eu decidi morar com ele. Aí ele começou o meu tormento. Porque eu não falo que ele é o culpado, não. Porque eu colhi os frutos da desobediência. E o primeiro fruto da desobediência foi esse relacionamento que eu tive minha primeira filha, que foi a Raíssa. Só que nossa primeira filha eu fui ter depois de 7 meses que eu estava com ele. Então, muitas pessoas pensam, Jéssica, que eu já casei engravidando. Não, eu demorei para engravidar. Então, tipo assim, o Senhor ainda teve misericórdia, mas eu estava tão cega, né, que eu continuei. E eu tive a primeira filha, e foi quando ele foi trabalhar em outro estado ali que começou o meu tormento. Eu bem nova, eu acho que eu não tinha nem 20 anos de idade, que a Raíssa vai fazer, é isso mesmo, a Raíssa vai fazer 20, eu estou com 35, mais ou menos isso. 17, 18 anos, ele foi morar para trabalhar no Belém do Pará. E lá, infelizmente, é bem aquele canto mesmo que aquela menina fez sobre a questão das meninas de Marajó. Infelizmente, as mulheres lá são muito vulneráveis, realmente a questão da prostituição lá é tremenda. E, infelizmente, ele foi lá que começou todas as traições e trouxe de lá também doença para mim. Ai, pra você ver. Então, foi aí que começou. Você vai entender o porquê. Sim. Então, foi aonde que ele começou a trair. Aí, foi aonde que ele falou, não quero mais filho. Só que eu sempre vim de uma questão, como eu tinha essa dificuldade dessa carência e até mesmo essa ruptura que eu tive com a minha mãe e a minha irmã, eu falei, eu não vou ter filho único. Eu vou mostrar para minha mãe que temos condições de ter 2 filhos e dá sim, a gente pode ter uma afinidade com o filho a mais, mas amor a gente ama igual. Afinidade, não vamos ser hipócritas, pais e mães, que nós temos sim por alguns filhos. Porque tem muita mãe que fala que não tem diferença. Não, para com isso, larga de ser mentirosa. Você está mentindo na cara de churrasco. Entendeu? Mas nós temos a afinidade. Agora, amor, a gente vai, cada filho que vai tendo, a gente vai só multiplicando. Sim. Jéssica. Aí eu falava, beleza, você não quer não? Então vai ser só minha.
E homem, né, vocês já sabem. Aham. Tá com as suas necessidades, eles não querem nem saber se você tomou remédio, se você não tomou, se você tá prevenindo. O negócio deles é resolver Ali. ali. E eu falei, então eu vou ter mais uma. Vai ser minha. De fato, tive a Samara, ela foi só minha. Só que a Samara, ela é cuspida e escarrada, O pai. o genitor, o pai dela. A Raíssa parece comigo fisicamente, muito. A Samara não. A Samara fisicamente não parece comigo, mas ela tem todos os meus traços, Sim. assim, sabe? E me vejo muito nela, nas atitudes dela, muito. Ela é muito empoderada. Não, pra ela é não e acabou. Ela morre, sangra ali, mas ela não Sim. vai voltar atrás. E tá tudo certo. Aí, com isso, veio o Isaac. Aí, o Isaac, eu gosto, assim, sabe? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu precisava ter essa oportunidade de fala. O Isaac, ele veio de um abuso, de um estupro, do próprio pai. Eu não queria ter tido relação com ele, ele trancou eu no quarto, ele sabia que aquele dia era dia de eu tomar injeção, ele sabia que aquele dia eu não poderia ter relação, ele me trancou dentro de casa. Então, o Isaac, eu sei exatamente o dia que eu engravidei do Isaac, porque foi realmente... Forçado. Foi forçado, né, e tudo, eu não queria, foi depois de uma certa desavença entre nós dois, nós estávamos separados de corpos, e ele não decidiu, tipo assim, não respeitou. E o casamento foi indo pra baixo. E foi naquela situação, sabe que tá separado, mas não tá? Foi nessa situação, assim. Aí foi quando realmente ele viu que me engravidou de novo, aí foi quando ele abandonou a gente. Ele me abandonou de verdade, grávida do Isaac, já sabia que era menino. E foi aonde eu quase morri, porque todas as minhas decepções foi através da figura masculina. De pai, de tio, de vizinho. Eu não consigo olhar para nenhum âmbito até hoje e ver nenhuma figura masculina e paterna. Até hoje. Travou isso aí, bloqueou. Bloqueou. Então eu falei, meu Deus, um menino. E agora? E eu lembro que ele estava fora de casa, estava de 6 para 7 meses. Foi quando eu falei, eu precisava... Porque a minha família não aceitava essa questão dele estar fora, porque a questão de... Mas ruim com ele, pior sem ele, minha filha. Fica com ele. Você tem que ficar... Tinha isso, né? Tinha. A questão de você ficar no relacionamento por causa dos filhos, né? E eu peguei e falei, eu não vou ficar, não. E eu também não sou... Eu posso falar mesmo? Posso falar abertamente tudo? Pode. Vai ter corte, não. Não. Eu lembro perfeitamente que eu virei para minha mãe e falei assim, olha, eu sou mulher antes de ser mãe. Independente se eu sou mãe, eu vou ter meu momento de prazer, eu vou sair, eu vou me divertir. Quem vai ficar com seus meninos? O pai. Eu não fiz sozinha. Aí foi quando minha avó também entrava, mas não faz isso. Aí minha mãe com questões também culturais. Minha filha, faz isso não. Porque nós, mulher, pega tudo na gente. A má fama cai na gente, fala da gente. Homem pode ter um tanto de mulher. Não vai cair nada pra ele. Mas mulher, minha filha. Eu olhei no olho dela e falei, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Vai a senhora. Todo mundo. Seu conselho. Vai todo mundo. Porque eu estou saindo. Eu vou dar. Enquanto eu ainda posso sair lá fora. E o meu corpo, a minha cara, não vai aparecer que eu tenho experiências. Ao contrário de pessoas que se separam, tá lá com 50, nada contra, tá? Cada um faz a sua vida o que quiser. Mas eu, Thaís, acho ridículo eu já estar numa fase madura e querer vestir roupa que não é da minha idade, ir para lugares que não convém com a minha idade. Eu acho ridículo. Ridículo, pelo amor de Deus. E eu não estou falando só na questão do mundo, não. É dentro da igreja dentro também. Da igreja também, pelo amor de Deus, irmã. Esse tubinho aí, para subir, para ter oportunidade, aquele rachado que já está lá em cima. Vigia. Né? É o senso, né? Na verdade, senso, tem misericórdia da sua vida, tá feio demais. Mas voltando aqui, eu peguei e liguei para ele. Minha mãe achou, até hoje, minha mãe, quando eu conto, né, para outras pessoas, minha mãe sabe o que eu tô falando aqui, minha mãe começa a rir, porque eu fiz isso. Eu liguei para ele, falei com ele, e eu sempre gostei de esmaltes assim. E eu falei assim, eu vou passar esse esmalte, por favor, pinta minha unha do pé, onde você tá indo? Pro motel. Você tá falando sério? Eu tô indo, e não é com você, não. E você vai cuidar. Quem vai ficar com os meus? Você. A minha mãe olhou assim, olhou para nós dois discutindo, ele ficou com os meninos e eu saí. A minha mãe até hoje, quando a gente conversa, né, a gente não tem tanto aquele relacionamento mais, quando a gente estava sentando e conversava, minha mãe olhava assim, até hoje eu não acredito que você teve coragem de fazer aquilo, Thaís. Mas não é coragem.
É porque você cansou também. Foi um estado assim E a que é gente não só estava mais você. junto, então por que que... E outra, quando ele me traía, meu tio via. A minha mãe já viu ele no centro de Betim com outras mulheres e não falava. Então por que que só vale pra lá? É. Não tô entendendo isso. Então, foi vendo aquela situação só, que vocês entenderam um pouco na minha Um história, contexto. aonde começou a ter essa situação Aham. e bloqueios. Aí foi onde que realmente falei, não, acabou. Vai embora, segue sua vida, que aí qual foi o pingo mesmo, assim, não dar mais para esse relacionamento? Foi quando eu estava grávida do Isaac, entre 6, 7 meses, e uma das amantes do Fábio, ela é bissexual na época, e a minha filha, a Raíssa, virou para mim e falou assim, ô mãe, quando você sai, o meu pai pega a gente e leva a gente lá para casa da namorada dele, e ela parece homem, mãe. Aí eu, hã? É. E também a minha Samara, quando eu estava saindo para trabalhar, ele pegava a Samara, levava para a madrinha e pegava ela antes de eu chegar. Ela pegou uma pneumonia. E as pessoas que estavam ajudando sabiam das coisas e não me contavam. Aí foi onde que eu peguei e falei, acabou, não dá mais. Aí eu falei, ô Raíssa, você sabe aonde é? Sei, mãe. E ela me levou exatamente na casa dessa pessoa, só que ela não estava lá. Aí, na verdade, ela estava, nós pegou e conversamos e falou assim, vamos ver agora se realmente cai, né, do cavalo as mentiras dele. Foi onde que ela pegou, eu, a amante e a Raíssa fomos lá onde ele estava morando na época, na casa do Júlio, lá no Niterói. Eu gosto de dar nome para as pessoas lembrar a história. Eu pontuo. Ele chegando lá, foi aonde ele falou, eu fiz mesmo. Eu vou te mostrar que você... Vou falar claramente o que ele falou, tá? Fiz isso mesmo, vocês duas não valem nada, vocês não passam para mim de um pano de chão, todas duas, entendeu? Não sei qual que é mais idiota, quais é mais boba, e tá tudo certo. Aí na hora que essa pessoa, né, que era a amante dele, foi para cima dele, ele veio para cima de mim, e chutando a minha barriga. Grávida, hein? Grávida. Nossa. Foi aonde que essa pessoa pegou e foi para cima dele. Acabei de crer que você é louco, cara. E ela me tirou de dentro da casa do Júlio, lá no Niterói, e foi até a minha casa, que hoje eu voltei para ela, lá na Alterosa. Me pôs, foi onde que eu passei mal. 2 dias depois eu estava ganhando Isaac. Ah, pra você ver. Eu tive Isaac, o parto dele foi prematuro mesmo. Isaac nasceu de 32 semanas. E eu lembro que nesse período eu tinha combinado com um primo meu, o Bruno, que eu iria para... Já estava tudo certo. Eu iria para a cidade, né, lá em... Ai, meu Deus, agora me fugiu aqui o nome da cidade, mas é em outro estado, lá no Espírito Santo. E ele iria pagar o meu parto, eu ia fazer uma cesariana, ele ia pagar para me ligar e ele ia ficar com o Isaac. Olha só. De tanto medo que eu tinha de criar um menino. Só que eu lembro que o Senhor, eu preciso falar isso aqui, antes de tudo isso acontecer, 15 dias ou 18 dias antes, o Senhor me fez eu ir na casa de uma profeta, uma missionária, chama pastora Patrícia hoje, mora na mesma rua, junto com a irmã Conceição. Na hora que ela bateu um olho em mim e falou, serva minha, ouça a voz do teu Senhor. Assim me faz o Senhor saber que dentro da tua barriga há um varão, e um varão valoroso. Tu até ontem não queria, mas hoje o Senhor, assim como Ele vê e conta a quantidade dos teus cabelos, assim o Senhor manda pôr por terra, em oração, toda oração contrária e todo espírito de rejeição. Nossa. Foi um encontro com Deus muito forte ali Foi. também, né? Foi um encontro. Ali eu decidi que eu ia ter o Isaac para mim. Eu não ia ter para dar. Só que eu falei com o Senhor, Deus, então me ensina a amar Ele. E me ensina, me instrui que Ele seja um varão. E que Ele teme ao Senhor. Glória a Deus. Desculpa. É tão forte isso, né? Isso me emociona porque foi tão claro o que o Senhor fez que não tem como, não tinha como não ser Deus falando. Mas você, nesse contexto todo, já tinha conhecido o Senhor? Sim, eu estava desviada. Você se converteu ali nessa Eu me converti em 2008. Eu fui para a Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu lembro que foi no altar que eu pedi para me poder casar no civil, para me poder fazer a obra.
E eu lembro que a minha pastora falou, Thaís, o Senhor não está nisso. E eu ficando em cima, ficando em cima. E eu gostaria de frisar até isso. Foi bom você ter me buscado na história. Porque uma coisa é permissão, outra coisa é vontade. Permissão de Deus vai te trazer dor. Sim. Vontade não, ela é plena. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E então eu vivi a permissão de Deus. Portanto, consequência, né, dos atos. Na verdade, uma das amantes do Fábio, falei o nome, já era. Uma das amantes dele, ela ia fazer campanha. O dia que eu ia no culto de tarde, ela ia de manhã e levava foto com ele, a minha filha, a Raíssa. Olha só. E a pastora Leme, na época, falava assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu conheço o gênero da Thaís. Ela é uma colérica. Quando ela vê isso aqui, ela vai voar as cadeiras da igreja nessa mulher. Até que um dia, depois que tudo resolveu, ela sentou, fez um gabinete, me contou tudo. E ela falou, eu pedi que o Senhor se revelasse a você, porque você é um tipo de pessoa que você só ouve quando você está vivendo a situação. Você não é uma pessoa fácil de ouvir, Thaís. Aí eu falei, obrigado. Aceito, mas... Né? Deus abençoe. Mas é pela dor que foi ensinada, né, essa questão. Eu fui forjada na dor. Eu fui forjada no fogo com o Senhor. O Senhor não mudou o vaso assim. O Senhor mudou o meu vaso assim. De dentro para fora. Literalmente. Aí, com isso, né, eu separei realmente, não teve jeito. Só que, infelizmente, né, a Lili já tinha me colocado uma TST. Nossa. Você grávida do Isaac? Eu já estava? Eu estava. Só que eu não sabia. Tipo assim, meio que estava oculta. Ah, sim. Eu lembro que foi numa dos exames que eu fiz. Exame não. Foi, como é que fala? Consultas, né? Sim. Grávida da Samara. Fazendo pré-natal, na verdade? Fazendo pré-natal da Samara. O doutor Saulo, lá no Bueno Franco, no posto do Bueno Franco, pegou e ainda riu da minha cara. Ele falou assim, você é ingênua ou você é burra? Nossa. Não, comigo, gente, diante de Deus, o Senhor, ele só põe para mim pessoas assim, porque eu, sabe? Papum, né? Ele dá conforme cada um. Como Ezequiel é assim também. Deus falou que fez Ezequiel de fronte dura para lidar com o povo que era casa rebelde, para ser duro também. Olha, então, muitas vezes as pessoas vão nos forjar da forma que precisa para um certo povo. Então, tipo assim, nota aí, você é grossa. Não sou grossa, gente, só estou sendo pontual e assertiva. Sim. E é isso que nós estamos precisando resgatar, a nossa identidade. Quem que você é? Sinceridade, na verdade. Nós estamos vivendo uma sociedade tão hipócrita, o sorriso está aqui, mas a vontade de falar assim, nossa, vai pro inferno. Não, vai pro inferno. Pronto. Gente, mas aí com isso, foi lá, só que eu não tratei, porque o que acontece? O único lugar que poderia fazer o tratamento na Rede SUS, na época, era num posto lá no Angola, lá em cima, depois do Parque Exposição. E uma das vezes que eu fui fazer o tratamento, eu fui tive uma tentativa de estrupo ali, perto do Parque Exposição. Então, eu fiquei com muito medo. Então, hoje, quando as pessoas falam do equipamento, eu meio que defendo, porque eles não sabem o que era em 2010. Eles não sabem o que era Betim em 2010 na questão de saúde. Eu não estou defendendo a UB, não. Eu estou falando a questão que eu vivi. Sim. Aí eu não terminei o tratamento. Então, não era dali do Isaac, já era lá de trás, só que eu fiquei calada, que eu morri de vergonha. Foi crista de galo. Hoje eu não estou nem aí, não. Estou tratada, estou curada, está tudo ok. Mas eu precisava falar que foi através das traições e veio do meu parceiro. Hoje o maior índice, eu estava vendo esses dias, essa semana, o maior índice de hoje de HIV hoje é transmitido para mulheres casadas. E sífilis está dando igual água, tá? Sífilis, assim, tá demais. Aí eu não tratei, foi com aquela situação toda, né? E, infelizmente, isso foi postergando. Postergando. Aí eu realmente decidi cair na bagaceira, porque até então eu achava que temos que falar sobre isso. Senhor, salva meu marido. Senhor, Senhor, e fica lá. Aí a gente fica preso numa fé que enquanto Deus fizer. Se ele não fizer, não tem relacionamento com Deus. E foi essa a Thaís, primeira. Foi, né? Então, quando aconteceu o casamento, casei no civil, tá? Sim. Casei, a igreja abençoou, foi uma bênção, só não casei na igreja. Mas o que eu tinha pedido no bom monte, em oração, no clamor, na graça. Teve, minha filha. Eu fui pro monte, cara, no pó. Senhor, olha, o negócio é tão sério que eu pegava a minha certidão com a certidão dele e falava, Senhor, tua palavra que diz. Eu ainda ia na palavra. Eu usava a Bíblia para Deus. Para vocês verem como é que eu era audaciosa. E aconteceu, porque Deus, ele é um Deus que não revoga a sua palavra. Ele é e pronto, e acabou. Entendeu? Ele não vai voltar a palavra atrás.
Só que não, uma permissão dói, não era à vontade. É. Aí foi quando eu falei, caí na bagaceira, realmente. Falei, não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de mais ninguém. Eu revoltei contra Deus, eu revoltei contra os irmãos. Falava que era igreja, falava que ia orar. Falei assim, sai de perto de mim. Não quer saber. Você não queria mais? Caí na bagaceira, mas eu caí de cabeça mesmo. Porque eu já não sou de um cristão, né? Assim, não, protestante. Minha mãe fala que é católica, mas não sabe nenhum nome de santo. É até engraçado. Só mandava a gente pra ser coroinha, eu só fiz primeiro a Eucaristia, porque eu queria saber como é que era aquele negócio. E não tinha gosto nenhum, ainda eu tomei aquele vinho. A hóstia, né? A hóstia, ainda na hora que fui tomar aquele golado de vinho, trem ruim. Eu falei, sangue de Jesus, saí de lá correndo, o padre ficou pra minha cara, não entendendo nada. Gente, eu nunca se vi. Hoje tem coisa. Opa, aí, ó, tem coisa que eu falo, Jesus, a minha história é muito engraçada. Até eu, se eu começar a ver, eu começo a rir, porque eu não dou conta. Aí eu peguei e falei, acabou, não quero saber de igreja, caí na bagaceira, fui pro mundo. Só que, gente, não tem como. Eu quero falar agora com os desviadas. Você tá marcada, querida. Gente, não tem jeito. Olha a Thaís pedindo caipirinha na igreja. Na igreja não, nas baladas. Ô, irmã, porção dobrada, por favor, em nome do rei. Ó, você fala... Irmã, porção dobrada? Sabe o que era mais engraçado? O barman, amém, irmã. Aonde eu ia, tinha desviado. A maioria, né? Aonde eu ia, tinha gente afastado. Aonde eu ia, tinha alguém que Deus usava e falava, seu lugar não é aqui. Não adianta, você não tem cheiro, não tem cara, não tem perfil para esse lugar. Nossa. Aí eu falava, pô, mas nem para desviar o presto, então não devo valer nada. Tem como correr de Deus, né? Não tem jeito. Aí foi quando eu falei assim, eu vou voltar. Só que nesse período que eu desviei, eu conheci o pai das minhas filhas de hoje, meu segundo casamento. Só que a gente vem trazer... Eu amei o que eu ouvi da Andréia. O solteiro significa só inteiro. Se você precisa de alguém para se completar, tá errado. Então, eu fui para esse relacionamento já não gostando dele. Eu não gostava, sabe? E eu falei, Jesus, que coisa. Só que ele tratava muito bem os meus filhos. Então, por dar uma referência paterna, eu me submeti. Sim. E eu falei, quem sabe? E, de fato, foi. Só que agora entra nessa questão, né, que eu vim aqui para falar. Passou-se anos, né, como estamos, o corpo sentiu. E como o corpo sentiu? Em relações sexuais, com meu esposo, né, sangrava muito. E tinha épocas, principalmente época de calor, parecia que tinha um bicho morto dentro de mim, Érica. Érica não, Jéssica. Parecia que tinha morrido alguém dentro de mim. Você adoeceu. Eu falei, não, fedendo, falando fisicamente mesmo. E eu achava que era porque eu estava, como eu fazia muita unha, ou então eu ficava muito em pé, as dores nas costas era por conta disso. Só que não. A neoplasia estava ali, há 10 anos. Nossa. Então, eu fiquei com câncer no colo de útero através de uma DST, 10 anos. Meu Deus. Porque esse período todo eu me anulei. Eu não ia para médico. E 10 anos Deus te guardando, porque era para você estar morta, né? Literalmente. Porque 10 anos com câncer no colo de útero, imagina? Aí, eu lembro que nesse período, a gente foi embora para Macaé, porque aqui, eu preciso falar essa parte, Jéssica, é uma parte delicada. Eu saí da congregação onde a gente estava, que eu voltei para a igreja, meu esposo não era cristão, muito pelo contrário, devido a ver os tios dele traindo as tias, aquelas coisas, ele falou que nunca queria ser crente, porque esses tios deles eram referência na igreja de casais. Então, ele falava que não queria ir. Eu falei, olha, lamento muito, eu estou indo. E o que a palavra de Deus fala? Que a mulher santa, ela santifica o marido. Então, ele começou a caminhar comigo, mas eu não fiz o mesmo erro lá do passado. Aí, ele veio, né, pro evangelho comigo, nós caminhamos, tivemos nossas filhas, começamos a congregar, tudo bonitinho. Só que aí, e eu precisava de uma igreja doutrinada, porque eu sou uma pessoa que eu preciso ser levada um pouco aqui, porque se deixar eu ir na igreja que é muito oba-oba, eu vou dar problema. Eu sei, porque eu sou uma pessoa desenfreada, eu preciso de uma régia. Literalmente régia, isso mesmo, é isso mesmo, você entendeu? Aí, Jéssica, só que aí aconteceram umas situações que eu confrontei os pastores, porque certo é certo.
Eu sou tida pessoa que pau que bate em Chico e tem que bater em Francisco por conta daquela situação com a minha mãe. Então, tipo assim, se o não é para você, também tem que ser para mim. Se o sim é para você, também tem que ser para mim, senão vai ter um julgo desigual. Então, eu fui pedir para sair dessa igreja, pedir bênção e tudo. E nós começamos nesse período, Deus falou comigo que iria me levantar. Porque o Senhor fala com a gente fica meio sonsa, né, menina? A gente dá uma sei lá, de egípcia, né? Na verdade, desentendido não é comigo, não. Será, não, Deus? Que é até o Senhor um dia falava, vou te levantar e vou colocar mulheres na sua mão, aonde nasceu o Ministério Café com Palavra. E veio a pandemia junto, não podia ir. Eu, Thaís, minha casa, que não era bem extensa, assim, um terreiro bem grande, a gente começou a fazer ali encontros. Clandestino mesmo. Lá, aí só que veio a pandemia, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Foi aonde que hoje eu entendo que foi crise de ansiedade, mas naquela época eu achava que era demônio. Eu fiquei 3 dias chorando e tremendo. Eu tive crise de síndrome do pânico também. Hoje eu sei que é, mas naquele dia eu não era. E a única voz que me acalmou foi a do meu pai. O meu esposo, na época, ligou para o meu pai e falou, não sei mais o que fazer. Já tem 2 dias que a Thaís não para de chorar. Seu Roberto, eu não sei mais o que eu faço. Na hora que ele pegou, que eu não conseguia, eu tremia, que ele pegou o telefone e pôs no meu ouvido. E que eu escutei. O que foi, minha filha? O que o pai pode fazer? Jéssica, parece que eu voltei quando eu tinha 2 anos de idade, quando ele falava, suviava e chamava. E eu falava, pai, eu não aguento mais. Por quê? Porque como eu saí da igreja, da congregação, mas eu não saí da presença. As irmãs me julgou e falou que eu estava igual a... Não me davam paz do Senhor e começaram a ter rumores que eu queria ser pastora. Eu falei, tá amarrado! Eu não sirvo para cuidar disso não, minha filha. Eu tô cuidando dele. Jonas aí. Sai fora, Deus que me livre. Não é esse meu chamado. Meu chamado é parteira. Levanta, irmã. Vambora, vamos pra luta. Eu não sou babá, eu sou parteira. O Senhor me chamou para o chamado para andar, para pôr para frente. Não foi para consolidar. Eu sei o meu chamado. Então, ali eu acalmei, Jéssica. Acalmei, só que aí veio a pandemia, fechou-se as portas. Meu pai falou, chega, Minas Gerais já deu para vocês, Betim já deu. Foi a nossa primeira aventura realmente com o Senhor. Fomos parar em Cabo Frio. Só que o Senhor queria um particular comigo, meu esposo, meus filhos. Nós ficamos em Cabo Frio pouco tempo, perto dos meus pais. Meu pai foi quando a gente foi para Macaé. Só que lá em Macaé eu comecei a gatinhar com o ministério, só que foi mais difícil, portanto, que o primeiro lugar que teve o encontro Café com Palavra foi como se fosse um Carandiru. Foi lá no Bosque Azul. E lá, para entrar, tinha que ter autorização. E eu sempre fui muito para frente. Foi quando meu pai pegou e falou, olha, Rio de Janeiro não é Minas Gerais. Eu falei assim, o mesmo Deus que habitou em mim, lá em Minas, vai habitar aqui. Eu não tenho medo. Eu estou fazendo a obra, estou indo. E meu pai pegou e falou assim, olha, lamento muito, lava as mãos. E a gente foi. Eu, meu esposo, minhas filhas. Nessa época, a Raíssa voltou para cá, né? Também começou a ter uma questão da herança espiritual. Ela teve um relacionamento. Vai repetindo o ciclo. Repetiu o ciclo. Ela voltou para Minas, ficou só eu, meu esposo, a Samara, Isaac, Esther e Radassa. Lá em Macaé. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, como as coisas começou. Aí eu comecei a fazer a obra e trabalhar. Só que foi minando a minha fé. Porque lá, até eu não sei hoje, mas lá tem uma dificuldade muito grande da união feminina. Muito grande. Todo lugar. Nossa, meu Deus. E quando você se destaca, eu não sei o que acontece. Vem um espírito de Jezabel misturado com Midian, porque a Midian também não era fácil, não, né? Ela era irmã ali de Arão, mas, né? Sim. Vamos ser sinceros. Na verdade, ela questionou por que Deus usava Moisés e não usava ela. É a competição que entra, né? Felizmente. Então fica quieto, Midian. Esse negócio é tão, né? Fica ali, por favor. Né? Aí começou. Aí eu falei, que uma coisa, não vou passar por isso de novo, não. Não tem ninguém aqui? A gente é engraçado. A gente é engraçado. A gente não tem ninguém aqui, ninguém me conhece. Gente, a gente esquece do onipotente, onisciente, uniconsciente, que é o Senhor, um atributo incomunicável. São atributos que ele não vai nos dar direcionamento. A gente pensa que o pai não viu, a mãe não viu, o pastor não viu. Querido, a autoridade maior, tá vendo?
Dele não se zomba, não se escarnece, você vai chegar na linha dele, no prumo dele, e vou te falar uma verdade, seja honesto, porque na hora que ele fazer, igual fez a capa de Acã, vai fazer. Vai. E não vai ter quem vai tampar, não, o negócio vai vir. Então é melhor falar, fiz mesmo. Dá, né, cheque, Sim. já fala, porque o negócio vai ser ruim. É verdade. Aí eu falei, mas então ninguém aqui, né, peguei, fiz o quê? Entrei pra bagaceira de novo. Aí, e lá é bagaceira, Rio de Janeiro parece outro país. Independente se é Rio de Janeiro capital ou se é região norte fluminense, igual eles falam. Que lá, para eles falar norte fluminense é como se fosse roça. Só que lá o pau quebra. Né? Lá bandido é bandido, pastor é pastor. Lá, literalmente, Sim. se brincar de crente, o pau quebra. Eu amei aquilo. Eu falei, caramba, é por isso que eu amei o Rio de Janeiro. Porque lá não tem esse negócio de máscara, não. E se tiver a máscara, eles te fazem... Arranca ela. Eu adorei aquele povo. Só que tem essa questão dessa dificuldade da união mesmo. Sim. E eu já estava fragilizada por umas coisas que tinham acontecido aqui. Eu falei, não vou mexer com isso mais. Caí na bagaceira. Aí eu comecei a trabalhar, ganhar muito dinheiro. Porque lá a minha gorjeta, há 4 anos atrás, era R$50, você pensa? 4 anos atrás, fazendo unha. E deslumbrei, porque lá, para você pagar a passagem, você tinha que sacar dinheiro, porque lá você não via dinheiro vivo. Sim. Não sei se dá até hoje, porque Macaé, querendo ou não, por ter questão de petróleo lá, as pessoas são bem, assim, são estáveis, são bem, né? A mente também é bem mais evoluída, parece. Começou a acontecer o quê? Para fora. Comecei a sentir muita dor. Dores terríveis. Aí o Senhor, para me parar, o que ele fez? Eu conto isso, eu começo a rir de mim mesma. Eu fui atropelada. Misericórdia. Pra você ir para o hospital, para você cuidar da sua saúde. Deus te... Só que aqui, eu não fui atropelada por carro, eu não fui atropelada por ônibus, eu não fui atropelada por moto, eu fui atropelada por uma pessoa. A pessoa me mandou longe, eu torci o pé, quase rolei para o outro lado, aí sim que quase um carro passa na minha cabeça. Misericórdia. Só que no virar e torcer o pé, eu torci os tendões do dedinho, do último dedinho do meu pé esquerdo. Aquela Avenida Atlântica lá de Macaé, depois vocês podem olhar, né? Ela não para depois de determinado horário, parou tudo. Veio o corpo de bombeiro. Cheguei naquele HPM, todo mundo meio que... O médico me desdenhou, porque era um dedinho. Eu sofri igual não sei o quê, mas aonde você for, Deus tem alguém. Porque eu lembro quando eu consegui levantar assim, tinha uma senhorinha com a mão estendida. E eu não estava entendendo. Ela só olhou para minha cara e falou, vai passar. Eu tô assim, pronto, agora Jesus, até aqui. E eles rasgaram meu negócio, a minha calça, né, que eu tava de calça, olhou, colocou, engessou e tudo. Meu esposo, na hora que eu cheguei em casa, o que é isso? A dona do salão, o que é isso? Porque foi bem em janeiro, ainda por cima, quem me socorreu falou, minha filha, parabéns. Que início, hein? Foi em janeiro de 2022. Aí eu tomei um remédio chamado Paco. Ele fez assim com o câncer, ó. Pôs pra fora? Ele pôs pra fora, porque ele tava no colo do útero, na parede, tipo, do endométrio. Então, na hora que eu tomei o remédio Paco, ele estourou. Portanto, que quando eu comecei a fazer os exames, né, e eu fiz um exame, né, porque lá em Betim, eu corri. Já lá no Rio, as questões lá bem mais evoluídas. Num posto de saúde, eu fiz o Papa Nicolau, lá, com uma enfermeira de posto, dentro de comunidade. Ela falou comigo, você está com câncer. Nossa. Eu olhei assim... Só que eu tampei o ouvido e fui trabalhar. Não contei pra ninguém. Só a lágrima caiu assim que eu lembrei que a minha avó e minha mãe teve. Eu falei, pronto, mas eu. Jesus. Só. Já pensou, né? Sequei as lágrimas e fui trabalhar. E fiquei calada, tomando os remédios que ela passou, comprei. Ela falou, só que você vai ficar um pouquinho indisposta. Só que eu comecei a ter muita hemorragia. E a dona do salão, ela tinha um cuidado com as coisas, impecável. Deu hemorragia na poltrona. Eu falei, pronto, não tem dinheiro para pagar nem minha... Gente, eu não tenho dinheiro para nem comprar um sofá. Ô, Senhor, tem misericórdia. Foi aonde Deus fez o quê? Acontecer esse atropelamento de uma pessoa para pessoa, eu parar no hospital, ficar imobilizada em casa, para me correr atrás. Só aí eu tive que contar. Aí foi onde, como ela tinha influências, né? Lá na cidade, pediu meu nome, puxou a ficha, fui como se fosse uma especialidade, lá no Divino Braga, em Betim, lá chama Dona Alba, e viram que realmente todos os meus exames estavam alterados. Cardíaco. Aí eu lembro que, sabe quem falou comigo da meu real situação? Cardiologista. Eu fiquei assim,
não entendendo muita coisa, Jéssica. Eu falei, gente, olhava para um lado um monte de idoso, outro olhava para o lado um monte de idoso. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Né? Meu Deus, será que eu estou infartando? Eu fiquei pensando, será que tem algum problema no meu coração? Porque, né? Não tem como, né? Como assim? Quando eu fui ver, o cardiologista falou assim, olha, ele abriu, olhou os exames que ele estava fazendo, o risco cirúrgico. Na hora que ele abriu a tomografia, olhou para mim, você está sozinha? Eu falei, tô. Olha, seu caso é bem sério. Você tem noção do seu caso? Eu falei, não. Eu falei, pois é. Seu caso é muito grave, é sério. E o que você precisar, tá vendo essa porta aqui? Você pede pessoas, qualquer pessoa para vir aqui. Eu estou assinando um risco cirúrgico mesmo. Mas qualquer coisa, vocês podem vir pedir a pessoa para ter aqui, que eu vou estar respondendo pelo seu risco cirúrgico. Hoje, Nossa. eu entendo essa frase. Ele assinou realmente um risco cirúrgico, porque eu estava com um CA maligno no 3º grau. Misericórdia. Já estava quase indo para o 4º, já estava quase tomando minhas trompas, meu intestino. Estava quase fazendo a metástase bem arrebentada. Misericórdia. Exatamente. Só que nesse período, o Espírito Santo me faz lembrar aqui, eu não contei para meu esposo, não contei para ninguém. Sabe o que eu fiz? Fiz uma viagem para Arraial do Cabo com a minha família. E eu falei, eu estava decidida a morrer, eu falei, já não vale para ninguém, eu não vou fazer tratamento. Aí Deus sabe o que Deus fez? Usou uma amiga minha chamada Janaína, e ela é filha de santo. Deus usou ela para falar, se você não fazer por ninguém que valorizou e valoriza você, faz por mim, porque eu aprendi que Jesus ama todo mundo por conta do seu jeito de me tratar, você nunca fez indiferença comigo por eu ser filha de santo. Faça por mim, Thaís. Eu olhei assim. Por você. E foi te tratar. E fui me tratar. Até hoje, quando a gente conversa, ela fala, obrigada, minha amiga. Então, eu fiz o tratamento, porque Deus usou uma pessoa que não é do mesmo credo que eu. E eu preciso dizer sobre isso. E quando eu estava fazendo o tratamento, o que mais chegou no meu telefone foi bem feito. Misericórdia. Eu sabia que Deus iria te tratar. E eu tinha um cabelo, não era tão cacheado, agora essas madeixas são novas. Meu cabelo era mais liso e ele pegava aqui abaixo da cintura, quase na bunda. Exatamente no tamanho que meu esposo sempre quis que meu cabelo chegasse. Eu sentava quase no meu cabelo. Eu doei meu cabelo. E eu lembro que as pessoas falavam assim, tá vendo? Isso que dá. Confrontar pastor, tocar no ungido. Ixi. Deus vai te... Pra vir que Deus ia te pegar. Só que não chegava diretamente. A conversa sempre dava curva. E pra mim chegava assim, Deus falou que ia pegar você, Thaís, pra tratar. Isso não é pra morte, é pra glória de Deus. Mas você vai entrar na olaria do Senhor. Eu falei, se for para a glória dele, eu estou disposta, porque eu decidi honrar a ele sobre todas as coisas, amar a ele sobre todas as coisas e estar disponível dele servir de mim. Porque uma coisa eu quero deixar bem claro e pontuar aqui, Jéssica. Uma coisa eu falar que eu sirvo ao Senhor, outra coisa é falar, Senhor, pode servir de mim. Não. É verdade. Porque se falar que serve ao Senhor, ele vai sempre te honrar. Mas e se ele falar, hoje, Jéssica, eu decidi servir da sua vida? É verdade. E fazer igual fez com Jó? E aí? Aí foi aonde Deus, eu nunca tinha lido os finalzinhos do capítulo 42 de Jó. Foi aonde o Senhor falou, agora eu vou te ensinar o que é ser servida por mim. Jéssica, eu tremi, tá? Porque nesse período eu já estava fazendo tratamento. Eu já comecei a ficar debilitada. Eu já comecei a ficar magra. Visivelmente ruim. Nesse período, antes de ficar tão ruim, eu fiz um teste com meu ex-marido e 2 pastores. E nenhum deles passou, como homem, tá? Eu vi nitidamente que o meu ex-marido, ele não tinha mudado nada. E isso eu conto aqui porque eu contei pro meu esposo. Eu pedi meu esposo perdão, porque o que eu fiz foi uma traição. Eu conversei com meu esposo, pedi ele perdão. As minhas amigas acharam que eu não ia ter coragem de fazer isso. Eu falei assim, vou ter. Porque todo mundo pensa que traição é quando você já está no ato, está ali debaixo. Não. Quando as pessoas entenderem o tempo da graça, eles vão entender que pesa-se muito mais que o tempo da lei.
Então, Verdade. quando eu fiz uma pessoa se masturbar, quando eu fiz uma pessoa ter desejo por mim, eu sim pequei com aquela pessoa, Verdade. sim. Eu transgredi com o Senhor, sim. Eu cheguei no meu esposo, pedi ele perdão, ele falou, não, mas eu não vejo pecado nisso, não. Eu vim com ele na palavra, assim, eu pequei contra você, sim. Você está decidido, porque a gente pode começar daqui para lá. Mas eu não quero saber de você descontar nada daqui para lá. Se você vai perdoar mesmo, perdoa porque não teve nada. Eu falei, você que está dizendo. Eu sei que teve. Não Uhum. teve carnal, mas de alma, teve. Uhum. Aí eu fiz isso. Aí o Senhor me corrigindo, me lapidando, igual eu tô te falando. O Senhor nunca me moldou de fora. Sim. Jéssica, Deus nunca me moldou de fora. Deus sempre moldou a Thaís, pondo a mão dentro do barro. É verdade. Sabe quando pega assim, os Aham. dedões assim, ó? Foi assim. Mas foi necessário para você ter esse encontro com Deus realmente, né? Foi. Porque, E foi infelizmente, né? aonde, de fato, quando eu estava acamada, com 47 quilos, sem cabelo, o Senhor sentou na beirada da minha cama e falou, agora a gente pode conversar? É, Jéssica, ele falou, agora você está aonde eu queria que você estivesse e na proporção que eu gostaria que você me ouvisse. Agora eu vou te ensinar o que é fruto do Espírito. Você sempre me pediu um gomo. Eu fico assim, a hã? fruta toda ninguém quer. Você nunca me pediu o fruto. Eu, Senhor, me perdoa, É. mas eu não estou entendendo. Thaís, você sempre me pediu em oração para você ter temperança e paciência. Isso é uma das coisas dentro do meu fruto. Uhum. O meu fruto ele ainda foi didático. Como Deus desce no nosso nível, né? Verdade. Thaís, minha filha, a questão é, o fruto do Espírito é como mexerica. É verdade. Isso que você está precisando aprender. E vou te falar mais. Você vai voltar para aquela cidade, para aquela rua e para aquele povo. E aonde eu mandar você ir, você vai. Você saiu de lá fugida. Você saiu de lá debaixo de calúnia. Você saiu de lá debaixo de humilhação. Eu, o Senhor, estou pegando você pela mão e vou te levar naquele mesmo lugar. Você vai pisar, Thaís, em lugares que você nunca imaginou. Você vai depois chegar muitas das vezes e vai falar o que estou eu fazendo aqui e o que eu vou falar para esse povo. Eu vou encher os teus lábios, mas grava isso, Thaís. Se você falar uma vírgula do que eu não colocar aí na tua boca, eu vou me apresentar a você de novo. E nessa questão toda aí, dessa mudança que Deus te fez, que realmente, né, foi um processo bem árduo, né? Tá no seu livro TPM? Tá no livro. Eu quero ler ele também, porque é muito bom ver esses testemunhos, mas eu quero saber dos meninos, seus filhos, nesse processo todo, né? Até essa trajetória de hoje, Sim. que nós temos aqui só 10 minutos. Então, eu quero bem frisar isso com você. Como foi esse tratamento com as crianças e você descobrir, né? Aí eu estava bem debilitada, a escola chamou. A Uhum. escola Jacira, no bairro Novo Cavaleiro, em Macaé. Professor de matemática, o senhor Leandro. Ele chamou a mim para uma conversa, viu eu visivelmente debilitada e falou, Thaís, nós temos que conversar sobre o Isaac. Ele não tem acompanhado a turma, mas eu tenho visto habilidades tremendas nele. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra autista, eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu até confundi, eu lembro que eu estava bem grog de remédio, que eu ainda estava tomando alguns medicamentos, e também efeito da quimioterapia, eu estava na 3ª quimioterapia vermelha, e ele falou comigo dessa forma, seu filho é autista. Eu lembro que eu entendi, artista, eu falei, é artista mesmo, porque ele sai colorindo, ele sai pintando, ele faz um monte de coisa. Ele, não, Thaís, o seu filho é autista, seu filho tem altas habilidades na exata, seu filho tem uma dificuldade conectiva grande, de compreensão de fala e escrita. Mas ele é ótimo com as exatas. O Isaac gosta muito de números. E eu gostaria muito que você corresse atrás e ajudasse ele, porque o Isaac tem um grande futuro de ser um analista ou um desenhista gráfico. E eu fiquei assim, hoje eu lembro que ele disse assim, né? Mas na época eu fiquei olhando para ele e não estava entendendo nada. E só que eu já estava querendo vir embora para cá, já estava cumprindo-se essa promessa, na verdade, esse propósito de Deus. Que ele tinha falado comigo que eu iria voltar. E eu falei, e o último lugar que eu queria voltar era para Betim.
porque foi onde eu tive que sair fugida, porque eu fui violada nos meus direitos constitucionais. Uhum. Portanto, que eu só fui saber o que estava no teor de um dos requerimentos, em um das atas, em uma dos relatórios do Conselho, na jornada PCD não, no simpósio. No simpósio que a gente fez na Câmara. Um dos relatos falava que meu filho fedia. Nossa. E que ele só poderia estar vivendo diante a violação de direitos, até mesmo de um estupro, porque ele não tomava banho. Nossa. E ele só ia de moletom, ele poderia estar sofrendo também agressões. Nossa. E eu não sabia de nada disso. Meu Deus. E meu filho já estava com dificuldades grandes e eu não sabia, porque eu estava tão focada no espiritual e achava que algumas coisas estavam acontecendo porque eu estava em cima de altar, pregando. Uhum. E que algumas coisas estavam sendo contra a minha vida porque eu estava ajudando a Deus, não, né? Falando que Deus mandava falar e vindo à tona pecado no oculto. Uhum. Então eu achava que isso era pro espiritual e não era. Não era. Era uma coisa física, uma coisa que realmente aconteceu. E com isso eu vim de lá do Rio já com um encaminhamento para o neuro. Aí aqui em Betim, né, lá na cidade de Betim, na verdade, foi onde eu comecei a procurar por todo o tratamento. Uhum. E é onde Deus começou a me ensinar. Eu não sabia de nada, eu não sabia por onde começar. Deus me visitou numa madrugada e ele falou, eu vou te apresentar a primeira coisa. E foi claramente, ele me mostrou assim, ó, Constituição Federal. E eu comecei a estudar a Constituição de 88. Eu comecei a estudar a legislação e principalmente o ECA. Eu comecei a estudar sobre a construção do Conselho Tutelar. E foi onde Deus foi me mostrando, dentro da palavra e dentro da Constituição. E foi onde ele falou, nem as minhas leis vão sair deste caderno, porque toda a legislação ela é baseada nos 10 mandamentos. Então foi onde Deus me fez eu falar, e agora eu vou te levantar nessa cidade, mas se prepara, porque eu vou servir de você. É pesado. Hoje a Thaís ela é conhecida, né? Ela é presidente da Associação de Pais Atípicos de Betim. Ela pegou essa luta, né? Tanto do Isaac como de todas as outras crianças. Vai ter o encontro de leoas, que eu achei muito interessante, né? Que vai ter lá em Betim. Procure saber, eu vou deixar aí o contato dela. Nós vamos marcar no Instagram para você participar. Você que é mãe atípica, a Thaís ela tem um amor muito grande, né, por essa causa. Você vê isso nela, mas ela também quer que as mães se sintam acolhidas. E esse encontro é para isso, né? Sim. Essas mães, né, são 40 esse ano que vão ser contempladas com esse momento, mas a gente diretamente, a gente já atua com várias mães e a gente conhece, igual eu estou te conhecendo, né? A gente já se conhece, Sim. Mas esse aqui, olho no olho, porque a palavra de Deus fala que os olhos são a janela da alma. Verdade. Então não tem como, Jéssica, eu falar que eu vou te acolher e eu só sei o seu nome e seu CPF por conta de um cadastro. Sim. Não, eu tenho que conhecer a Jéssica. Verdade. Porque a Jéssica, ela não é mãe, esposa, psicanalista. Quem é a Jéssica? Por isso que eu gostei da forma com qual você me chamou e como iniciou, porque a Thaís, ela não é mãe do Isaac, esposa, filha. Não, a Thaís é uma mulher cheia de marcas, de feridas, que decidiu viver independente das marcas e fiz das minhas dores não um obstáculo. Verdade. Muito pelo contrário. E eu quero agradecer a Thaís por ter participado, porque eu quero que ela venha mais para contar mais histórias. O testemunho dela é grande, só que a hora já foi. Mas para você entender, mães guerreiras, a gente tem vários tipos. E eu louvo a Deus porque isso representa a multiforme graça de Deus. Deus é um Deus que usa cada um no particular e do jeito que é. E muitas vezes a gente quer se encaixar, mas às vezes Deus não quer que a gente se encaixe. Né? Eu vejo o autismo assim, quando há um poder especial que Deus outorgou a essas pessoas, de ver a vida de formas diferentes, e às vezes a gente quer que todo mundo seja igual, não. E Deus preparou a Thaís para ser mãe do Isaac, né? Porque eu acho que não seria mãe melhor, mas eu vejo hoje o cuidado que você tem com essa causa, Isaac, né? Do Isaac, da Samara e da Raíssa. Não, são a Raíssa, Samara, Isaac, Esté e Radassa. Você tem 5? E você vó. Meu Deus, você já vai ser vó? Esté. A Raíssa vai me dar um Noah. Ai, justamente o nome que foi do livro. Foi do livro. Olha como é que Deus junta todas as coisas. E dos 3 últimos, os 3 são autistas. Não é só o Isaac. Olha, eu tenho 3 filhos autistas. Meu Deus, eu pensei que eram as meninas. Não, e é o Isaac, a Esté e a Radassa. São 3 autistas. Olha que guerreiro, gente. Assim, é uma mãe atípica que conhece a causa por inteiro, mas Deus, eu creio que escolheu você para fazer essa obra. Eu acho que não tinha ninguém perfeito. E eles também têm uma mãe que eles vão ver,
Daqui a pouco, quando crescerem mais, vão enxergar. Eu queria te agradecer, Thaís, por você ter vindo, tirado um tempo. Eu sei que sua agenda é corrida, mas vai ter a parte 2 aí pra gente ter. Deixa uma mensagem aí para as mães atípicas. Diga para elas o que Deus fez através de você e vai continuar fazendo. Como essa representante aí das mães, né, e pais atípicos de Betim. Então, meu recado para todas as mães, independente se é típicas ou atípicas, que não veja como meu obstáculo. Veja como uma pedrinha preciosa que nós também iremos receber na coroa. Verdade. Porque os nossos filhos, eles não querem pais perfeitos. Eles querem pais verdadeiros. Então, sejam honestos. Sentam, tiram um tempo de qualidade. Eu descobri também, ao decorrer, que nós temos que entender a linguagem dos nossos filhos não é só de amor, mas é a linguagem quando eles estão frustrados. Qual é a linguagem? Seu filho fala. E muitas das vezes isso é comprovado cientificamente, 97%, que a questão corporal e não verbal, ela é mais compreendida do que a fala. Então, expresse com o olho, que você com certeza vai ter uma infinita questões com seus filhos, que vai trazer para você não só força, mas graça, sabedoria e discernimento, que é o principal de tudo. Muito obrigado, viu, Thaís? Poderia passar aí mais tempo, mas nosso tempo é curto. Tem mais podcasts aí. Mas muito obrigado, você, guerreira, que ouviu essa mensagem. E espero que você entenda que não tem como escapar de Deus. Não. O resumo da obra. Não existe Jonas. Jonas, Deus vira o barco, manda o peixe engolir, porque quando você é marcado, não tem jeito de correr de Deus. Que Deus abençoe você e muito obrigado por mais esse episódio.